amigos do canal Neojus. Hoje voltando a falar sobre cumprimento de sentença ou até mesmo de matéria relativa a embargos de execução, nós vamos falar sobre cálculos. É uma matéria que parece um pouco árida, né? Porque não faz parte exatamente da nossa rotina como advogados, né? Mas que tem uma extrema relevância nos processos, né? Sobretudo quando a gente está falando em excesso de execução, ou de repente até em parcelamentos, enfim. Bom, hoje nós vamos ter a questão relativa à discussão de cálculos entre credor e devedor, né? Que, como a gente disse, é uma matéria prevista, né, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, como também em embargos de execução. Então, a gente tem que observar a seguinte situação. Primeiro, para a alegação de excesso de execução, é imprescindível, salutar, é indispensável a apresentação do cálculo que você entende correto. Isso não tem como se abrir mão, porque se você está alegando excesso, você precisa apontar aonde está o erro, a falha no cálculo apresentado pelo credor e aquilo que você entende correto. Essa é a primeira questão. A segunda é, se houver diferença gritante, exorbitante entre os cálculos, entre credor e devedor, em determinadas situações, quando a diferença é muito grande, é importante você fazer um requerimento para ou nomeação de um perito judicial, um contador, para refazer essa conta, ou que seja levado os autos à contadoria judicial. Bom, vamos observar uma situação aqui. No caso de você fazer esse requerimento de diferença de cálculos, e quando isso é relativo a uma matéria muito específica, contábil, por exemplo, a gente está falando sobre, por exemplo, anatocismo, capitalização de juros, enfim, que é uma matéria que foge, né, escapa ao entendimento do advogado, ao entendimento do juiz. Não tem como a gente abrir mão de uma perícia técnica contábil nos autos. Então, para que essa situação seja melhor aclarada, primeiro, como a gente falou, colocar essa situação em sede de impugnação, embargo de execução, e também fazer esse requerimento específico de nomeação de um perito. É importante observar a seguinte situação também, por último, né? Supondo que já se decorreu o prazo, né, da impugnação com sentença, dos embargos, enfim. A gente pode impugnar os cálculos, mesmo decorrido esses prazos? A resposta é sim. Aliás, deve, porque em determinadas situações os cálculos são considerados como matéria de ordem pública. Então, a primeira oportunidade que você tiver de vir aos autos, né, numa substituição processual, por exemplo, uma troca de patrocínio, enfim, já apresente esse seu requerimento de impugnação, para que, no mínimo, né, você tenha condições de impugnar todas essas matérias relativas ao excesso de execução, prescrição, enfim, que seja, e você consiga, de repente, até um benefício, né, para o seu cliente, no que tange a suspensão, às vezes, de um cumprimento de sentença quando o valor for muito alto, liberação de penhoras, enfim, né? Observando todos esses requisitos que nós colocamos antes. Nos créditos, nós vamos deixar a citação de um julgado, principalmente com relação à perícia contábil, que é muito importante, às vezes a prova imprescindível para o processo, com relação ao excesso de execução, impugnação dos cálculos. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilhe e não deixe se atualizar no canal Neojus.